Na escuridão da estrada, caminhoneiros revelam encontros que ninguém explica. O motor ronca de forma contínua, preenchendo o silêncio pesado da estrada. O farol corta a escuridão como uma lâmina, iluminando apenas o asfalto que se estende à frente, sem fim. À medida que você dirige, sente o volante tremer sob suas mãos, sente cada vibração transmitida pelo piso irregular. Cada quilômetro percorrido sozinho à noite traz uma sensação de vulnerabilidade que não se explica. É como se a estrada tivesse vida própria, observando cada gesto, cada curva feita. O silêncio ao redor não é apenas ausência de som. É presença de algo que não se vê, mas que se sente. A noite transforma o mundo em um lugar distorcido, onde cada sombra parece se mover por vontade própria, onde o vento carrega sussurros que você não consegue identificar, mas que de alguma forma entendem seu nome. Enquanto você segue, começa a perceber pequenas irregularidades. Uma silhueta na beira da estrada que desaparece antes que consiga focar. Uma luz que pisca de repente, ou o reflexo de algo que não deveria estar ali. O coração acelera, mas o volante continua firme em suas mãos e você se obriga a seguir. Cada quilômetro aumenta a sensação de que não está sozinho. Algo percorre a estrada com você, sempre a distância exata para ser visto de relance, mas impossível de ser alcançado. O rádio chiando, mesmo sem estação sintonizada, parece repetir padrões quase familiares, como se alguém tentasse se comunicar com você através de sons incompreensíveis. É nesse momento que começa a dúvida mais perturbadora. Será que é real? Ou é a exaustão que transforma o cansaço em alucinação? Mas o instinto grita que há algo ali, algo que não pertence a este mundo, algo que observa cada curva, cada decisão tomada. O vento parece carregar vozes distantes, palavras incompletas que atravessam a cabine, ecoando em sua mente, causando um misto de medo e fascínio. Cada sombra que passa na lateral da estrada parece ter intenções, como se estudasse seus movimentos. Cada farol distante que surge e desaparece é um aviso silencioso de que você não está no controle. O tempo começa a se distorcer. 1 minuto parece uma eternidade. As árvores, as placas, os quilômetros percorridos se repetem como um padrão que você já conhece, mas que muda quando olha de novo. Há algo na estrada que desafia a lógica, que distorce a realidade ao seu redor. Você tenta racionalizar, dizendo a si mesmo que é apenas a noite, a solidão, o cansaço, mas algo em seu interior sabe que não é isso. A estrada tem histórias, memórias gravadas na escuridão e algumas delas não se deixam esquecer. É quando você percebe os detalhes que mais perturbam. Pegadas que surgem do nada na beira da estrada, faróis que desaparecem ao olhar novamente, sombras que se movem na curva de modo impossível. A tensão se torna insuportável, mas você continua. Não há escolha. A estrada exige que você siga, que encare o que está além do alcance da compreensão. O medo se mistura à adrenalina, criando um estado em que cada som, cada reflexo, cada sopro de vento é amplificado, como se o próprio universo conspirasse para que você sentisse a presença invisível que acompanha cada quilômetro. Então surge a sensação mais profunda, a de que você não dirige mais sozinho. Cada respiração na cabine, cada batida do motor, cada pequena vibração da estrada é acompanhada, espelhada, medida por algo que não se pode tocar. E a pergunta mais perturbadora se instala: e se nada do que você vê ou sente for coincidência? E se a estrada realmente criar figuras, sombras, ecos de pessoas e coisas que deveriam ter ficado no passado? Cada instante se alonga, cada segundo se transforma em uma eternidade. O farol ilumina apenas o que quer ser iluminado e o resto continua à espreita, escondido, mas presente,
pronto para ser percebido pelo motorista que ousou cruzar a escuridão. Você sente o frio na espinha, o aperto no peito, mas não pode parar. A estrada exige vigilância total, atenção máxima, e mesmo assim, a sensação de que algo está ali, sempre à distância exata para ser notado sem ser alcançado, persiste. Cada curva se torna um teste, cada sombra um desafio. O impossível parece natural, o real e o irreal se confundem. E então você percebe, na estrada, no vazio da noite, no silêncio que grita, tudo que você encontra pode não pertencer a este mundo. A noite que nunca termina. A estrada se estende à sua frente, iluminada apenas pelo farol do caminhão, e parece que o tempo perdeu qualquer sentido. Cada quilômetro percorrido não leva a lugar algum, ou talvez leve, mas para um espaço onde passado e presente se confundem. O relógio no painel gira, mas as horas não passam como deveriam. A noite não avança, e o horizonte continua fechado por uma escuridão densa, quase viva. O silêncio ao redor é absoluto, quebrado apenas pelo ronco do motor, e mesmo esse som parece ecoar de forma estranha, como se estivesse sendo observado. Enquanto você dirige, cada curva e cada retas começam a se repetir de forma imperceptível, criando uma sensação de déjà vu inquietante. O corpo sente cansaço, mas a mente não consegue descansar. A estrada parece absorver sua energia, mantendo-o alerta e inquieto. O vento que passa pelas janelas carrega aromas desconhecidos, mistos de terra molhada, fumaça e algo que não se consegue identificar. E cada aroma desperta lembranças vagas, como se a estrada tivesse memória própria. Os faróis refletem árvores que parecem se inclinar em direção ao caminhão, sombras que se alongam de forma impossível. Um movimento rápido na beira da estrada chama a atenção, mas ao olhar novamente não há nada. E a sensação cresce. Alguém ou algo observa cada passo seu, medindo sua velocidade, testando sua atenção. A escuridão não é apenas ausência de luz, é presença ativa, moldando o espaço e o tempo. O silêncio é quebrado por sons que não deveriam existir. Passos leves na lateral do caminhão, um sussurro que se mistura com o barulho do motor, vozes distantes que parecem repetir seu nome. O coração dispara, mas você continua dirigindo, preso a uma lógica que não consegue entender. Cada quilômetro se torna uma luta contra a própria percepção, questionando se o que está vendo é real ou apenas fruto do cansaço e da solidão. O tempo parece esticar e encolher. Um minuto pode durar horas. Uma hora pode desaparecer sem explicação. Placas e marcos quilométricos aparecem de forma aleatória, repetindo-se como se a estrada estivesse presa em um loop. A mente tenta racionalizar, mas cada tentativa fracassa diante da estranheza do ambiente. É como se a estrada tivesse vida própria e você fosse apenas um passageiro, obrigatoriamente obedecendo às suas regras invisíveis. Então, surgem pequenos detalhes que aumentam o desconforto. Pegadas que aparecem do nada, pedras que mudam de posição, faróis que surgem e desaparecem rapidamente, como se alguém testasse seus reflexos. Cada instinto grita para que você preste atenção, mas também ameaça enlouquecer. A escuridão é implacável, envolvente, uma força que não se combate e que não se entende. A cada curva, a sensação de que você não está sozinho cresce. Há algo acompanhando o caminhão, algo que não se vê completamente, mas que se faz sentir em cada tremor do volante, em cada sombra que se move fora do campo de visão. E apesar do medo, você segue, obrigado a encarar a estrada e suas distorções, sabendo que a noite nunca termina para quem ousa atravessá-la sozinho. O pensamento mais perturbador se instala. E se essa estrada não tiver saída? E se, ao atravessá-la, você não estiver apenas viajando por quilômetros de asfalto, mas por dimensões que desafiam toda a lógica humana?
Cada quilômetro é uma porta para o desconhecido, cada sombra uma advertência, cada som uma lembrança de que, na noite, o impossível se torna tangível. A estrada não é apenas um caminho, é uma presença ativa. E você, caminhoneiro solitário, é apenas um visitante forçado. Sinais que não devem ser ignorados. A estrada à noite guarda detalhes que só o caminhoneiro mais atento percebe. Um farol que pisca sozinho, placas que mudam de posição quando você olha de novo, o rádio chiando com uma frequência inexistente. No início, parecem coincidências, falhas técnicas ou fruto da exaustão. Mas à medida que se repetem, se transformam em sinais impossíveis de ignorar. Cada anomalia desperta uma mistura de curiosidade e medo, e o instinto diz que algo está testando sua percepção, medindo sua atenção. Enquanto dirige, você começa a notar pequenos movimentos fora do normal. Sombras que surgem do nada na lateral da estrada. Árvores que parecem se inclinar como se observassem o caminhão. Reflexos distorcidos no retrovisor que não pertencem a nenhum passageiro. É a sensação de que o ambiente reage à sua presença, de que cada gesto seu é acompanhado por olhos invisíveis. Um passo em falso, um segundo de distração, e tudo pode mudar. A estrada se torna viva, quase consciente, e você percebe que está sob observação constante. O rádio continua a chiadeira irregular, às vezes formando palavras que parecem familiares, mas impossíveis de decifrar. Vozes distantes surgem e desaparecem entre a estática, provocando um frio na espinha. Cada som fora do lugar amplifica a tensão, tornando a solidão da estrada ainda mais pesada. A cada quilômetro, você se pergunta se o que vê e ouve é real ou produto de sua mente cansada. Mas há detalhes que desafiam qualquer explicação racional. Placas de sinalização aparecem e desaparecem, como se alguém estivesse reescrevendo o caminho à medida que você avança. Pontos de referência que deveriam guiar você simplesmente deixam de existir. O GPS enlouquece, mostrando rotas impossíveis, distâncias que não fazem sentido, como se o próprio mapa tivesse vontade própria. A sensação de estar perdido aumenta, não apenas no espaço físico, mas em um espaço que mistura realidade e algo mais sombrio, invisível, mas presente. Mesmo a física da estrada parece se distorcer. Curvas surgem onde não deveriam, declives aparecem subitamente, buracos e irregularidades que desafiam o reflexo humano. É como se a estrada estivesse moldando sua própria narrativa, criando obstáculos e sinais apenas para testar a sanidade de quem se atreve a atravessá-la sozinho. Cada detalhe se torna uma advertência silenciosa. Não ignore o que está à sua volta, pois cada sinal pode ser a diferença entre continuar e desaparecer. O medo se intensifica quando elementos pequenos se repetem de maneira impossível. Um carro que surge no retrovisor e some em segundos, faróis que se apagam de repente, sombras que seguem o caminhão sem jamais alcançá-lo. É a sensação de estar em um jogo invisível, onde o adversário é invisível, mas sempre à frente ou atrás, controlando o que você vê e sente. A mente tenta racionalizar, mas cada explicação falha diante do que seus olhos e ouvidos percebem. Então, a pior dúvida surge. E se esses sinais não forem meros alertas, mas convites? Convites para atravessar barreiras que a lógica não pode explicar, para interagir com algo que existe em outra dimensão, paralelo ao mundo que você conhece. Cada farol que pisca sozinho, cada sombra fora de lugar, cada sussurro que parece nomeá-lo é uma prova de que a estrada guarda segredos que não pertencem a este mundo. A tensão se torna insuportável, mas o caminhoneiro não pode parar. Seguir é a única opção, mesmo sabendo que a cada quilômetro os sinais se tornam mais claros e mais perigosos. A estrada não fala com palavras, mas com detalhes, pequenos movimentos e sons impossíveis de ignorar.
Cada um deles é um aviso silencioso, lembrando que à noite o real e o sobrenatural coexistem de maneira que desafia qualquer explicação. Ignorar esses sinais pode custar caro, e o caminhoneiro aprende rapidamente que na escuridão da estrada nada acontece por acaso. Cada farol apagado, cada sombra fora de lugar, cada chiado no rádio é uma prova de que há algo maior, algo que observa, algo que decide quem continua e quem desaparece. A estrada que observa. À medida que você dirige, a sensação se torna inevitável. A estrada não é apenas um caminho, é algo que observa, que percebe cada movimento, cada decisão, cada hesitação. O asfalto frio e a linha amarela que se estende à frente não são apenas marcas no chão, são vigilantes silenciosos, quase conscientes. Cada curva, cada declive, cada retas parece calcular o que você fará a seguir, ajustando-se de forma sutil, quase imperceptível, para testar sua atenção, sua coragem e sua sanidade. À noite, essa percepção se intensifica. Árvores se inclinam de maneira estranha, sombras surgem nos lugares errados, faróis de outros veículos aparecem e desaparecem sem padrão. É como se a estrada estivesse viva, monitorando a sua presença, reagindo à sua velocidade, à sua hesitação, ao seu medo. Cada reflexo no retrovisor, cada estalo do caminhão, cada sopro do vento é amplificado, tornando a experiência quase insuportável para quem está sozinho. O caminhoneiro começa a perceber padrões que não deveriam existir, pontos de referência que surgem e desaparecem, placas que mudam de lugar, curvas que surgem mais cedo ou mais tarde do que o esperado. É impossível determinar se a estrada está brincando com ele ou se está mostrando apenas fragmentos de uma lógica que ele jamais compreenderia. Cada gesto seu é medido, cada decisão de acelerar ou frear é antecipada por sombras e movimentos que não pertencem ao mundo real. Os sons da estrada se transformam em sinais. O motor que vibra de forma irregular, o vento que assobia entre a cabine, o farol que reflete algo que não deveria estar ali. Tudo contribui para a sensação de que a estrada observa e reage. A mente do caminhoneiro busca racionalizar, mas cada tentativa é frustrada. A percepção se torna hiperativa. Cada detalhe é um alerta, cada instinto é testado. A estrada se comporta como um organismo silencioso, paciente, implacável. Em momentos de distração, a sensação piora. Sombras que se movem na lateral do caminhão, faróis que aparecem à distância e desaparecem ao se aproximar, reflexos impossíveis no retrovisor. É uma presença silenciosa, mas perceptível. Algo que não toca, não fala, mas observa, aprendendo, calculando, ajustando-se ao medo e à atenção do motorista. O efeito psicológico é devastador, tensão constante, paranoia, sensação de vulnerabilidade absoluta. A mente começa a questionar: será que a estrada realmente reage ou tudo é fruto da solidão, do cansaço e da escuridão? Mas a estrada se recusa a ser ignorada. Cada quilômetro revela mais sinais, mais padrões, mais anomalias que não podem ser explicadas por acaso. Cada som estranho, cada sombra fora de lugar, é uma prova de que algo existe além do que os olhos humanos conseguem compreender. Então, a realidade e o impossível começam a se misturar. Pontos de referência se repetem. O mesmo veículo parece passar por você várias vezes, sem jamais encostar. E reflexos no retrovisor mostram imagens que não correspondem à cabine. É como se a estrada estivesse construindo sua própria narrativa, moldando a experiência do caminhoneiro, levando-o a lugares que ele não escolheu, guiando-o por um caminho invisível, paralelo ao real. A tensão atinge seu auge quando o caminhoneiro percebe que, não importa o quanto tente controlar, a estrada determina os limites da experiência. Cada curva, cada farol,
cada sombra é parte de um teste silencioso. A estrada não fala, não ameaça, não persegue. Ela observa, ensina, desafia e transforma quem se atreve a atravessá-la. É uma vigilância constante, invisível, implacável. E então, no silêncio absoluto entre duas retas, a conclusão mais perturbadora surge. Você não dirige apenas por quilômetros de asfalto, você atravessa territórios onde a estrada tem consciência, onde ela observa, ajusta e decide o que é possível para quem ousa desafiá-la. Cada instante na noite torna-se uma prova, cada sombra um aviso, cada quilômetro um lembrete de que na escuridão a estrada nunca está realmente vazia e você nunca está verdadeiramente sozinho. Encontro com o desconhecido. Dirigir sozinho à noite já é uma experiência que desafia os limites da mente, mas nada prepara para o momento em que o impossível se manifesta à sua frente. Um vulto surge no canto da estrada, uma figura que não se encaixa em nada conhecido. Não é humana, mas se move com precisão, não é animal, mas emite uma presença que parece medir você. O coração dispara, os instintos gritam e o volante treme sob suas mãos. O medo se mistura a uma curiosidade impossível de reprimir. O caminhoneiro tenta racionalizar. Talvez seja alguém perdido, alguém fantasiado, um viajante noturno, mas a figura não reage como um ser comum. Ela não corre, não foge, não pede ajuda. Apenas observa, silenciosa, quase imóvel, mas intensa na atenção que direciona para você. Cada piscar de olhos, cada movimento da cabeça, cada gesto mínimo é sentido como uma análise profunda, como se a estrada inteira e seu motorista estivessem sendo avaliados. O rádio chiando transmite padrões que parecem imitar a respiração do caminhoneiro, criando uma sincronia impossível com os batimentos do coração. A figura se aproxima lentamente, mas sem atravessar a linha da estrada. A luz dos faróis não revela rosto nem corpo, apenas contornos e sombras que se movem de maneira impossível, desafiando qualquer lógica. A cabine parece apertar, o ar torna-se mais denso e a mente busca explicações que não existem. O medo é psicológico e físico. A adrenalina percorre cada nervo. O suor escorre pela testa, mas não há para onde fugir. O caminhoneiro percebe que está diante de algo que transcende a compreensão humana. A figura se torna parte da estrada, ou talvez a estrada seja parte dela. Cada gesto, cada sombra ao redor, cada reflexo no vidro reforça a sensação de que o impossível ganhou forma e decidiu interagir com você de maneira silenciosa e implacável. Enquanto os quilômetros passam, a figura acompanha em silêncio. Não há diálogo, não há ação violenta, mas cada movimento é interpretado pelo caminhoneiro como um teste, uma prova de sanidade, coragem e percepção. O tempo se distorce. Segundos parecem eternos, minutos desaparecem sem aviso. A presença se dissolve e reaparece, como se estivesse manipulando a própria realidade ao redor. O impossível se torna tangível, e você percebe que não pode mais confiar nos sentidos que antes julgava normais. As sombras da estrada se tornam extensões da figura. Árvores, postes e barreiras passam a projetar formas que imitam o vulto, multiplicando a presença inexplicável. O motor do caminhão parece responder ao ritmo da figura. Cada mudança de marcha ecoa como resposta a movimentos sutis. O caminhoneiro entende que essa experiência não é apenas física, mas metafísica. Algo além do mundo material interage diretamente com ele. O pânico se mistura à consciência de que a vida, naquele momento, depende de atenção absoluta. Um movimento em falso, uma hesitação, e a presença pode decidir se revelar de maneira ainda mais intensa. O que antes parecia impossível, agora é inevitável. Você está frente a frente com o desconhecido e a estrada é o palco onde regras humanas não existem.
Quando finalmente o vulto desaparece, não há alívio, apenas uma certeza profunda. Algo testemunhou sua jornada, algo que não pertence a este mundo, algo que se move entre a realidade e o impossível. O caminhoneiro continua dirigindo, mas a estrada nunca mais será a mesma. Cada sombra, cada farol distante, cada reflexo no vidro carrega a lembrança daquele encontro, lembrança de que na noite o impossível pode surgir sem aviso e que a estrada guarda segredos que jamais deveriam ser desafiados. Ecos do passado. Algumas estradas carregam memórias que não pertencem a ninguém. Ecos de acontecimentos que jamais deveriam ser lembrados. Enquanto você dirige à noite, começa a ouvir sons que não têm origem aparente. Passos apressados, portas batendo, vozes sussurrando nomes que você não conhece. São fragmentos de vidas que passaram por ali, tragédias e acidentes esquecidos pelo tempo, mas que permanecem na escuridão, à espera de testemunhas. O rádio chiando transmite vozes fragmentadas, palavras desconexas que parecem repetir momentos antigos. Você sente o peso dessas memórias invisíveis, como se a estrada estivesse mostrando o que aconteceu ali antes de você chegar. Cada quilômetro se torna um mergulho em um passado que se recusa a permanecer enterrado, onde o real e o sobrenatural se misturam em camadas de medo e fascínio. As sombras ganham formas antigas. Luzes distantes se assemelham a veículos que já não existem. Silhuetas de pessoas que desapareceram décadas atrás atravessam a estrada, mas desaparecem quando você tenta encará-las. O farol do caminhão ilumina detalhes que parecem repetidos, padrões que sugerem que o passado ainda caminha entre o presente, insistindo em se fazer notar. O som do motor ecoa de maneira estranha, quase como se imitasse vozes que nunca deveriam ser ouvidas, adicionando tensão ao ambiente silencioso. A mente do caminhoneiro oscila entre acreditar e duvidar. Cada instante é perturbador, um vulto que se movimenta na beira da estrada, um grito distante que não se origina em lugar algum, passos que acompanham o caminhão sem jamais tocar o solo. Você tenta racionalizar, pensando em alucinações, cansaço extremo ou solidão, mas os sinais persistem cada vez mais claros. É impossível ignorá-los sem sentir que está perdendo algo essencial, algo que a estrada exige que seja notado. A sensação de repetição aumenta a tensão. Determinados pontos da estrada parecem se repetir, como se o espaço tivesse memória e estivesse reproduzindo eventos que aconteceram ali há anos. Um acidente antigo, uma tragédia silenciosa, uma vida interrompida. Tudo se manifesta em pequenos sinais que apenas os olhos atentos conseguem perceber. Cada detalhe é um alerta silencioso de que a estrada não esquece, de que o passado permanece vivo entre o asfalto e as árvores que se inclinam sobre ele. O vento carrega fragmentos de vozes, palavras incompletas, lamentos e sussurros que atravessam a cabine. O coração acelera, o suor escorre e você percebe que não é apenas a estrada que observa, mas que ela se comunica de uma maneira que desafia toda a lógica. Cada quilômetro é um convite para ouvir, para perceber, para se tornar parte de algo que transcende a realidade. O impossível deixa de ser conceito e se transforma em experiência concreta, sensível, aterrorizante. O impacto psicológico é profundo. O caminhoneiro sente a presença do passado, pressionando-o, testando sua sanidade, sua coragem e sua percepção. Cada sombra, cada farol distante, cada reflexo no vidro é um fragmento de uma história que não termina, que insiste em se repetir. A estrada não é apenas um caminho, é um portal para memórias que não pertencem a este mundo, uma ponte entre o presente e o que já se perdeu. Quando finalmente os ecos desaparecem, não há alívio.
Apenas a consciência de que algo invisível permanece, algo que nunca permitirá que a estrada seja apenas asfalto e distância. As experiências acumuladas permanecem como lembrança silenciosa. Que certas rodovias guardam fragmentos de vidas passadas e que para quem se atreve a atravessá-las à noite, o passado se torna presente, eterno e inquietante. O caminhoneiro que nunca voltou. Algumas histórias da estrada não têm explicação e algumas pessoas simplesmente desaparecem, deixando apenas perguntas e medo. Um caminhoneiro relatou que, em uma noite aparentemente comum, seguiu uma rodovia antiga e pouco movimentada. A estrada estava silenciosa, o motor do caminhão ronronando de forma constante, mas algo no ambiente parecia errado. Cada quilômetro percorrido intensificava uma sensação de vigilância invisível. No meio do trajeto, ele percebeu sinais estranhos. Faróis distantes que surgiam e desapareciam, sombras que se moviam de maneira impossível, placas de sinalização que mudavam de lugar quando ele olhava de novo. A princípio, tentou racionalizar, culpando o cansaço ou a solidão, mas a sensação de que não estava sozinho crescia a cada curva. Algo parecia medir seus reflexos, observando cada decisão tomada ao volante. O caminhoneiro seguiu adiante, mas aos poucos começou a notar que a estrada não levava a lugar algum conhecido. Pontos de referência se repetiam de forma impossível, como se ele estivesse preso em um ciclo que se recusava a terminar. O relógio no painel girava, mas as horas não passavam de forma lógica. O espaço se distorcia. O real e o impossível se confundiam. Cada quilômetro percorrido se tornava uma prova de resistência mental e física. Então surgiu uma figura à beira da estrada. Não era totalmente humana, mas também não se parecia com qualquer animal ou coisa conhecida. O caminhoneiro não pôde desviar os olhos. A presença parecia testá-lo, medindo sua coragem e sanidade. O rádio chiando transmitia sons impossíveis de decifrar, mas que pareciam sincronizados com os batimentos do coração. Cada detalhe intensificava a tensão, até que o instinto de sobrevivência disse para acelerar, tentar escapar, mas o caminho parecia fechado, como se a estrada estivesse manipulando seu destino. Ele desapareceu naquela noite e ninguém jamais conseguiu explicar o que aconteceu. O caminhão foi encontrado dias depois, intacto, com o motor ainda quente, mas sem nenhum sinal de seu passageiro. Não havia rastros, nenhuma pegada, nenhuma explicação. O desaparecimento deixou a comunidade de caminhoneiros em choque, criando uma lenda que se espalhou por estradas de todo o país. O medo de atravessar certas rodovias à noite passou a ser real, apoiado por uma experiência que não poderia ser ignorada. As histórias de desaparecimentos como este mostram que a estrada pode ser mais do que um caminho de asfalto. Ela pode funcionar como um portal, um espaço onde dimensões paralelas se cruzam, ou onde o impossível se manifesta sem aviso. Para alguns, a estrada consome aqueles que não deveriam ser consumidos, levando-os a lugares que desafiam toda a lógica. O motor, o farol e o volante permanecem, mas o condutor desaparece, deixando apenas o silêncio e o mistério. O impacto psicológico para aqueles que conhecem a história é profundo. Cada caminhoneiro que passa por essas rodovias sente a presença invisível de quem nunca voltou. Cada sombra, cada farol distante, cada sussurro do vento carrega a lembrança de que o desconhecido pode estar à espreita, pronto para agir. A estrada não perdoa, não oferece explicações. Ela simplesmente observa e decide. Mesmo anos depois, os relatos de avistamentos e experiências sobrenaturais em locais próximos continuam. Pessoas juram ter sentido presenças, ouvido vozes e visto sombras que se movem de maneira impossível. O desaparecimento se tornou mais do que um caso isolado.
tornou-se um alerta silencioso para todos que atravessam a noite. Algumas estradas não permitem retorno. Quem se atreve a ignorar sinais ou curiosidade pode nunca mais ser visto, e o mistério permanece, aumentando o medo e a fascinação por aqueles que conhecem a lenda. Conclusão. Impactante. A estrada se estende à sua frente, silenciosa e vazia, mas a sensação de que não está sozinho permanece. Tudo que foi visto, ouvido e sentido durante a noite se acumula em um peso silencioso, criando uma tensão impossível de dissipar. Cada farol distante, cada sombra que se move, cada som que surge do nada, reforça a ideia de que a escuridão guarda segredos que não pertencem a este mundo. Você percebe que o asfalto é apenas a superfície de algo muito maior, algo que observa, que reage, que decide. Durante toda a noite, o caminhoneiro atravessa uma realidade que desafia lógica e explicação. Sinais, encontros impossíveis, ecos do passado, figuras que desaparecem sem deixar vestígios. Tudo se combina para criar uma experiência que não pode ser esquecida. O medo se transforma em alerta constante, a curiosidade se mistura à paranoia, e a mente tenta racionalizar o que jamais poderia compreender. Cada quilômetro percorrido se torna uma batalha silenciosa entre a sanidade e o desconhecido. Mesmo quando a primeira luz do dia aparece no horizonte, há a sensação de que nada mudou. A estrada continua a mesma, aparentemente tranquila, mas algo invisível permanece, invisível aos olhos, mas perceptível de forma instintiva. Cada árvore, cada curva, cada sombra carrega a lembrança da noite, a memória de tudo que se passou e de tudo que nunca deveria ser desafiado. A consciência do caminhoneiro não se desprende da experiência. Ela permanece, como uma marca invisível que só quem esteve lá pode sentir. O mais perturbador é perceber que a estrada tem vontade própria. Ela decide quem observa e quem é observado, quem segue em frente e quem desaparece. Cada sinal, cada presença, cada instante de dúvida ou terror é parte de um teste silencioso. A noite transforma motoristas em testemunhas, não apenas de sombras e vultos, mas de uma realidade que se sobrepõe à percepção humana. E mesmo quando se pensa que acabou, há sempre a certeza de que nada terminou, que a estrada guarda tudo e observa todos. O coração ainda bate acelerado, mas não apenas por medo. Há fascínio, uma sensação de que a experiência vivida é única, que o desconhecido se tornou tangível, que algo além da lógica interagiu diretamente. O caminhoneiro percebe que a estrada não é apenas um caminho físico, mas um espaço onde o real e o impossível coexistem, onde memórias, presenças e sinais moldam a experiência de quem ousa atravessá-la sozinho. Ao final, resta a reflexão mais perturbadora. Nem tudo que você encontra na estrada pertence a este mundo. Figuras, sombras, ecos, sinais e desaparecimentos comprovam que a noite tem vida própria, que algumas rodovias não são apenas caminhos de asfalto, mas portais para dimensões que a mente humana não pode compreender. A estrada é real, mas o que se encontra nela nem sempre é. A sensação é permanente. Mesmo longe, mesmo com a luz do dia, o caminhoneiro carrega consigo a lembrança de cada sinal, de cada sombra, de cada instante em que o impossível tocou a realidade. E o espectador, ao ouvir essa história, sente o mesmo peso, que na noite, na solidão, no silêncio da estrada, nada é o que parece, e que cada quilômetro percorrido pode ser o limite entre o que é humano e o que pertence a algo além da compreensão. A estrada permanece, o medo também. E a certeza é única, a escuridão guarda segredos que não podem ser desafiados, e cada viagem pode ser um encontro com o inexplicável, com o desconhecido, com aquilo que observa, paciente, silencioso e implacável.